Oi pessoal, esse vídeo ele vai ser o encontro de dois quadros aqui do canal. Do quadro que mais tem vídeos, com um quadro que menos tem vídeos, um crossover aí. O seguinte, né? Toda terça, a galera que acompanha sabe, eu publico um vídeo sobre Tex, na série Descobrindo Tex, na qual eu narro as minhas experiências de leitura com esse personagem que eu conhecia há bem pouco tempo e que eu estou descobrindo, né? Principalmente através da Tex Gold, essa coleção lançada pela Salvat, mas que agora já tem ido por outros caminhos, né? Tem ido a mensal da Mitos, um ou outro especial, as graphic novels, né? Só que eu também tenho um outro quadro, esse já é mais tímido, começou também há menos tempo, que é o Literapapo, que é um quadro no qual eu comento livros e não gibis. E esse quadro só teve um vídeo até agora. Esse vai ser o segundo, o terceiro já está sendo preparado. Já teve foi um comentário sobre o livro Nós, que é uma distopia escrita por um russo. Eu achei bem bacana esse livro, né? E hoje eu vou fazer um quadro do Literapapo sobre Tex. Eu vou comentar um livro, não um gibi do nosso querido Tex Willer. O livro é esse aqui, ó. Tex Willer, A História da Minha Vida. E esse é um livro que ele foi pensado para comemorar os 60 anos do Tex, mas acabou saindo um pouco depois. E eu tenho a oportunidade, a alegria de ler no ano que o Tex comemora 70 anos. E foi uma boa leitura para esse ano. O autor do livro é o Mauro Bozelli, que é escritor e atual editor do Tex na Itália. E o livro também tem algumas poucas, né, ilustrações do Tivitelli, que é um desenhista que eu vi há pouco tempo a arte, naquele especial da Mitos, o Sinal de Yama, e achei uma arte deslumbrante. Deixa eu pegar uma ilustração do Tivitelli aqui para mostrar para vocês. São poucas mesmo, e sempre boas, né? Tá aqui, bem pouquinhas nesse estilo. O seguinte, né, o que nós temos no livro? Nós temos o Tex contando a sua vida para um jornalista que quer fazer uma matéria sobre ele. E aí ele perpassa toda a sua história, né? O narrador é o Tex, que isso aqui funciona então como uma espécie de autobiografia. E eu penso que são três relações possíveis com esse livro. A primeira é daqueles que não são conhecedores do Tex e que teriam nesse livro o primeiro contato. A segunda é dos que conhecem pouco Tex. E a terceira são dos leitores há mais tempo, né, dos profundos conhecedores do Ranger. Vamos lá. Para os que nunca leram o Tex, nunca tiveram contato com o personagem, eu não acho que Tex Willer, a história da minha vida, seja o melhor ponto de partida. É melhor começar lendo os quadrinhos. E o acesso aos quadrinhos é bem tranquilo, né? Embora uma ou outra história tenha continuação em duas ou três partes, praticamente qualquer número que você pegar na banca é compreensível. Mas por quê? Né? Quer dizer que isso aqui não dá para entender? Quem nunca leu o texto? Não, dá para entender de boa. A trama vai ser perfeitamente bem compreendida. Mas eu não acho que vai ser possível para quem nunca leu o texto estabelecer uma relação de empatia, vamos colocar assim, com o personagem, né? Não, a pessoa não tem tanta consciência do mito que está sendo trabalhado aqui, né? Esse contemplar as origens de alguém que é um ícone dos quadrinhos, tanto dos quadrinhos externamente falando, né? Vende pra caramba, quanto um ícone para os outros personagens da história que convivem com ele. Ele é um marco, assim, né? E eu acredito que quem não leu o quadrinho não vai ter isso e não vai, ao ler esse livro sem isso em mente, ter a experiência que quem conhece minimamente o Tex tem. E para quem conhece muito do personagem, eu penso que o livro ele é um prato cheio para nostalgia. E, assim, a história toda baseada nos quadrinhos, inclusive pelo que eu percebi, tem alguns diálogos que estão praticamente retirados das histórias em quadrinhos, principalmente da primeira fase do personagem, daquela que saiu do punho do criador dele, do John Luigi Bonelli. E eu fico pensando que quem leu as histórias e vai ler o livro, vai ter uma espécie de memória avivada por uma narrativa muito agradável. Agora, para o terceiro grupo, que eu faço parte, né, o grupo dos que conhecem pouco o personagem, o livro permite uma percepção mais aprofundada de quem ele é. O seguinte, nas histórias atuais, o Tex vive como que num perpétuo presente. Não se dá para dizer que existe a cronologia nas histórias do Tex. Se ela existe,
atualmente ele é muito sutil. O personagem não é modificado, os acontecimentos não mudam o personagem. Ele vive como um arquétipo do cowboy, do ranger, realizador de justiça, né? Então, ele não é afetado. O Tex, por exemplo, não vai ter um segundo filho, um casamento, outro casamento. Isso não acontece. No entanto, há uma cronologia anterior a esse momento, os acontecimentos que levaram o Tex a ser quem ele é. Por exemplo, a sua fase como fora da lei, que é a fase inicial, a luta pela independência do México, o casamento com a Lilith, o nascimento do filho, a morte da esposa. Tudo isso constitui o personagem. E são histórias que, pelo menos, eu não li, eu estou chegando agora. E o legal é que tudo isso é contado aqui. E vemos também a forma como ele conheceu os pardos, Jack Tigre, como ele conheceu o Kit Carson. E um ponto muito legal no livro é que nós não temos apenas os acontecimentos, mas ele é narrado pelo Tex, né? É o Tex contando. Então nós temos acesso aos sentimentos do Tex em relação aos acontecimentos. Nós conhecemos, por assim dizer, um pouquinho do interior do Ranger, suas percepções sobre os pardos, sobre os aliados, sobre os rivais. Isso é bacana. E o seguinte, o livro tem uma prosa simples, direta, é rápido de ler. Assim, dei uma sentada e li 100 páginas. Assim, é bem direto. E foi uma das leituras, posso dizer assim, nessa minha descoberta do Tex, mais importante. Situou bem o personagem para mim, mas eu acho que foi legal eu ter esperado, né, um pouco para ler. Eu ainda não fiz um ano como leitor de Tex, mas eu li aí sei lá, umas 30, 40 edições, li todas que lançaram a Tex Gold agora, acho que umas 30 edições do Tex. Isso foi legal, ter lido isso antes de ter me aventurado aqui. Uma coisa que vale a pena comentar é que o autor é o Bozelli, né? E isso para mim é uma coisa que é, tá, sintomática não é a palavra, mas é algo que vale a pena ser destacado. Por quê? Dos escritores do Tex que eu tive contato, faltam muitos ainda, o Bozelli parece aquele que tem um certo apelo cronológico. É o que, embora eu tenha falado que não há uma cronologia, quem chega mais perto disso é o Bozelli. Ele frequentemente utiliza personagens que são do passado, de outras fases do personagem. Inclusive a mensal que saiu esse mês conclui a história do retorno de uma personagem chamada Lupe, que foi um dos primeiros casos aí do Tex, uma espécie de primeira namorada, pelo menos que apareceu na história. Né? Ele tem isso. Né? Além disso, ele faz histórias que continuam em outras histórias. Por exemplo, o passado de Kit Carson se desdobra em outras histórias. E hoje ele tem tentado fazer histórias ambientadas no passado do personagem, que quando o Tex ainda não estava totalmente formado, para poder ter essa ideia de continuidade, de evolução do personagem. Ele é alguém que não apenas conhece profundamente as histórias do Tex, né? Dizer que ele tem um contato muito profundo com o material, como é alguém que curte a narrativa que foge um pouquinho desse presente estático. E o seguinte, embora a maior parte do livro fale sobre o passado do Tex, há algumas páginas no finalzinho, o epílogo aí, que são 3 paginazinhas que falam sobre o momento do futuro. Que é a história é ambientada não no atual momento das histórias do Tex, mas no futuro. Inclusive aqui nós descobrimos o destino de alguns personagens, de alguns partes. Eu curti a leitura e foi prazerosa, mas mais ainda, né, foi muito útil para minha aproximação do nosso bom e velho Águia da Noite. Bom, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo. Se gostou, não deixa de dar aquele teu joinha. Se está chegando no canal agora, não se inscreveu, se inscreve aí. É isso. Um abração e até o próximo vídeo.